Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aos próximos 4 módulos do IA Translator, onde eu vou continuar sendo aqui o facilitador e guia de vocês nessa jornada. Então, um rápido background sobre o meu passado profissional. Meu nome é André Conejo, eu sou biólogo de formação, especialista em programação neurolinguística e mestre e doutorando em administração de empresas. Eu tenho uma carreira executiva, onde eu trabalhei em diversas companhias de diversos setores, sempre atuando em alguns projetos estratégicos. Hoje, lá dentro do iFood, eu trabalho com o Diego Barreto nessa cascateamento do mindset digital em produtos de dados e tecnologias de inteligência artificial para todas as áreas do back-office da companhia. Então, qual que vai ser a estrutura dos próximos 4 módulos que eu vou servir como guia de vocês nessa jornada? Nós vamos passar por uma introdução sobre a gestão da inovação e o como que as tecnologias exponenciais têm destravado valor em diversos níveis da firma. Depois nós vamos entrar no próximo módulo, que é o módulo de estratégia, onde a gente vai fazer um mergulho nessa temática, para aí então entender o como que a gente faz gestão de produtos, que é quando a gente vai colocar a nossa vestimenta de cientistas, e depois tomada de decisão, que é a nossa roupagem de executivos. Então, pessoal, começando o nosso primeiro módulo sobre gestão de inovação e tecnologia exponencial. Aqui a história que a gente vai trazer para vocês é sobre como que a inovação veio se desenvolvendo e toda a gestão da inovação veio se desenvolvendo desde a época do Henry Ford até agora com o advento da inteligência artificial. Então, lá no começo de 1900, do século 20, todo mundo conhece a história do Henry Ford, que ele colocou em prática as linhas de produção. E o grande benefício disso foi a padronização de uma linha produtiva. Essa é a história mais conhecida do Henry Ford. O que pouco se discute é que essa capacidade de trazer uma linha produtiva e você conseguir fazer e industrializar produtos para um grande mercado destravou um valor imenso no que a gente chama de mercados de marcas. E é exatamente essa inovação que o Ford inicia. De repente a gente começa a falar de produtos industrializados, padronizados, que escalam, que servem para um grande número de consumidores. E essa história, ela durou umas 3 décadas, até quando começou a perceber que o mercado de massas ele começou a se exaurir. E ele começou a se exaurir por uma razão muito simples, que os consumidores precisavam de inovação nos produtos. Lembram-se daquela frase conhecida de Ford, né? Todos podem comprar um Ford T, contanto que sejam pretos. Então, veja que não tinha muita diversificação e personalização nos produtos. Chega próximo da Segunda Guerra Mundial, empresas como 3M, Xerox, começam a investir nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. E investir pesado para justamente trazer variabilidade e inovação para os produtos. O grande problema disso e dessa época é que os profissionais e os cientistas que inovavam, eles ficavam dentro do laboratório e não transitavam na companhia. E o contrário, os executivos de vendas, de marketing também não conversavam com o pessoal do laboratório. E isso trouxe uma taxa de insucesso muito grande para os produtos das empresas. Quase como que para resolver esse problema, as companhias, principalmente as de bens de consumo duráveis, e que aliás muitas ainda rodam nesse padrão até hoje, 2023, elas inventaram a estratégia de gestão de produtos através de stage gate, onde palavras como market fit e retorno sobre investimento começaram a ser criadas. Então, de repente, antes de fazer um grande investimento, as empresas tinham que ter a certeza absoluta que existia um mercado consumidor para aquilo e que, de fato, o seu produto ele teria um retorno sobre o pesado investimento que as empresas tinham que fazer. Qual que é o impacto disso? Que essas grandes empresas, no final, elas acabaram só explorando um mercado já conhecido e não mercados novos. E isso abriu um mar de oportunidades no que a gente chama de franjas de mercado. E aí foi quando as startups como o Google, no final da década de 80 e começo de 90, elas começam a surgir. É quando também vem o ecossistema de venture capital, de startups, de incubadoras, que começam a explorar esses ângulos, esses ambientes do mercado que as grandes empresas de bens de consumo deixavam inexplorados. E aí, logo em seguida, depois do estouro da bolha das .com,
essas empresas e as startups, elas começam a perceber que o locus da inovação, que é onde ocorre o processo de inovação, ele pode inclusive estar fora da fronteira interna da firma. E vem o conceito de Open Innovation, que é justamente essa parceria entre público, privado, universidades, governo, outras empresas e um ecossistema de fato de inovação. Logo em seguida, vem as 3 partes que a gente vai falar muito durante os módulos aqui do curso do IA Translator, que é o próprio Manifesto Ágil, que ele vem logo depois do estouro da bolha das .com, que foram quando os executivos dos profissionais das indústrias de software começam a entender que para gerir esse tipo de produto tinha que ter um processo diferente, que é o tal do Manifesto Ágil, para você trazer ciclos mais curtos de execução e entrega de valor contínua na linha do tempo. Junto com isso, surgem também os conceitos de Design Thinking, que finalmente coloca o cliente, o consumidor, no centro das decisões, empatizando com as suas necessidades, e o conceito de Lean Startup, onde a prototipagem e a experimentação fazem parte completa da entrega de valor das empresas. Em paralelo a tudo isso, a partir dos anos 2000 e da década de 90, na verdade, vem um novo jeito de competir, que é o conceito de ecossistemas e plataformas. Então, toda essa tecnologia digital que permitiu a digitalização do comportamento humano, ela destravou e possibilitou a criação de valor de diversas frentes que antes não eram possíveis. Então, de repente, o ecossistema da Apple, empresas como Airbnb, Uber, Facebook, ou até o iFood, que a gente tem falado bastante nesse módulo do IA Translator, eles são possíveis. Que, na verdade, nada mais é do que uma empresa que orquestra um ecossistema para que uma proposta de valor se cristalize para os seus clientes. E o que também aconteceu em paralelo a todas essas inovações de como eu faço a gestão da inovação é um novo ferramental estratégico, que é a digitalização em si e a inteligência artificial. E justamente aqui a gente vai falar um pouquinho mais no próximo capítulo.